Meus amigos, acabou o Mundial de 2026. A Espanha é campeã do mundo e de forma muito merecida, devemos dizê-lo, não é verdade? Porque o domínio na final foi completo e aquilo que a Espanha foi jogando ao longo do Mundial, com exceção se calhar dos jogos frente a Cabo Verde e ao Uruguai, é de facto justifica esta conquista. O jogo frente à França foi brutal. A forma como a equipa engoliu o coletivo francês, o individualismo ou a qualidade individual dos jogadores franceses foi tremendo e estão de parabéns, obviamente, pela forma como o fizeram. Venceram a Bélgica com todo o mérito, a Portugal também. Embora, lá está, com Portugal, se calhar o jogo até foi um bocadinho mais dividido. Frente à Argentina foi um domínio avassalador, não há discussão qualquer. E ainda assim eu estou vestido com uma camisola da Argentina de Maradona, porque confesso que estava aqui a torcer pela Argentina nesta final, era bonito ver Leo Messi erguer a segunda e digo-vos também que senti muita vontade por parte da Argentina em vencer este troféu. Lembro-me da reviravolta após o Egito, os jogadores a chorar compulsivamente, falava-se só de Messi e os jogadores, os companheiros de Messi choravam. Foi algo mágico, diria, e foi algo bonito também. Vi também, olhem, por exemplo, ainda agora tive uma interação há bocadinho bem, encomendei pizza, as coisas são mesmo assim, para o jantar, e o senhor que me veio entregar a pizza viu que eu estava assim com a camisola, e ele disse que era estranho ver um português com uma camisola do Messi, e pá, eu pergunto o que é que uma coisa tem a ver com a outra. Para já não é do Messi, é de Maradona, mas ele disse que era estranho. Ele disse, é estranho ver alguém com a camisola do Messi. Enfim, eu não acho estranho. Eu acho que é normal. Nós gostamos de futebol e gostarmos de identificarmos com certas culturas, tal como eu gosto muito da cultura britânica, por exemplo, e gosto muito da hinchada argentina. Hoje passei o dia a ouvir o La Quarta Estrella, uma música que eu adoro, e acho muito bonito, até porque menciona o Mundial 94, que eu tenciono mencionar em episódios mais lá para a frente. Um, e acho que foi delicioso. Foi deliciosa a forma como criaram aquela música. Mas bem, isso não é muito relevante agora. Relevante é sim falar sobre o jogo. Antes de mais, quero só dizer que estou de óculos em homenagem à Rosinha. Vi um concerto dela este sábado e devo dizer que a senhora dá ali um belo espetáculo. Portanto, parabéns, Rosinha. E os óculos é também em homenagem a ela. Sei que eu tive de comentários a dizer que ficava melhor sem óculos, mas pronto, é também homenagear uma artista portuguesa, com certeza. E voltando agora para o jogo, que é aquilo que é mais relevante, é também, e é melhor, antes de entrar no jogo, se calhar relembrar a foto da banheira. Toda a gente falou da foto da banheira em que o Messi estava a banhar o Lamine Yamal. E a verdade é que abençoou e ele agora é campeão do mundo, não é? Portanto, é bonito ver estas coisas a acontecer, estas coincidências a cruzar-se, e é bonito e reforça também a misticidade à volta de Leo Messi e também à volta desta conquista de Espanha, já agora. Foi um jogo, como se esperava, um bocadinho encaixado na primeira parte, se calhar previsivelmente encaixado, com muitas faltas, sem grandes oportunidades. A maior foi mesmo de Yamal logo aos 3, 4 minutos, se não me engano. Depois houve ali uma, uma preocupação maior em anular os pontos fortes do adversário e não focar-se tanto nos pontos fortes próprios, não é? Nas próprias forças. E eu acho que vimos isso na Argentina com a tentativa de anulação do Yamal e da combinação Yamal-Porro na faixa esquerda, em que o Nico Gonzalez encostava e não tinha muita margem para se projetar e ajudava o Tagliafico neste caso. E depois também vimos isso na Espanha, que condicionava muito a saída de bola da Argentina pelo lado de Romero, onde, lá está, Messi iria descair um bocadinho mais para aí, era ali que ele ia receber mais a bola, mais no flanco direito, no flanco direito não era no flanco, mas era um bocadinho mais encostado ao lado direito como ataca a Argentina, e então viu-se a preocupação da Espanha em anular, porque sabia que Messi ia mais para o lado direito, Álvarez eventualmente mais para o lado esquerdo, embora eu não conceba o esquema de jogo ou a formação
formação da Argentina como um típico 4-4-2, nem pouco mais ou menos, acho que é muito distante disso. Um, Acho que faz cada vez menos sentido falar em 4-4-2 e 4-3-3 e 4-2-3-1. Faz sentido falar deles como ponto de partida, porque depois ao longo do jogo eles vão. É algo que é mutável, não é? Mas voltando aqui à conversa, parando aqui com filosofias, acho que houve aqui um foco muito grande em anular Messi, não tanto pela marcação individual, mas pela forma como lhe chegava a bola, e Romero era uma peça fulcral nesse sentido, porque era com ele que a equipa saía melhor, e acho que algo que ilustra isto muito bem é o facto de, por exemplo, Romero ter tido apenas 33 toques durante a primeira parte e o Lisandro Martínez, que saiu lesionado, ter mais toques do que ele neste período, e teve menos 10 minutos do que Romero em campo. Portanto, vimos muito esse condicionalismo, vimos Dibu Martínez e não só, forçados a procurar mais o Lisandro em vez do Coutinho Romero, e depois a Argentina tentava sair sempre de forma muito rápida, o que permitia que a Espanha recuperasse eventualmente a bola. É certo, recuperava mais à frente como ataca a Argentina, ou seja, numa zona mais recuada na perspectiva espanhola, e isso fazia com que não houvesse tantas oportunidades. O jogo ficou assim muito encaixado, e foi natural, de certa forma, que não houvesse tantas oportunidades, e não houve mesmo, de todo, oportunidades além dessa do Yamal que eu referi. Portanto, foi assim que o jogo foi para um intervalo com muito amarrado, por assim dizer. Na segunda parte foi um bocadinho diferente. Paredes entrou para tentar contrariar a pressão ofensiva da Espanha, mas teve a contrariedade de ser logo amarelado. Eu acho que isto foi, foi fundamental para entender, um, para perceber o domínio de Espanha no jogo. Ou seja, com Paredes condicionado, e vimos que Paredes ainda foi lá dar duas ou três, três frutas depois de levar o amarelo e não levou o segundo. Mas com Paredes condicionado, estou em crer que o Paredes ia continuar, ia estar mais soltinho naquela perspectiva da agressividade, e ia tentar impor mais o seu jogo, ia estar mais à vontade, digamos assim, porque lá está, a partir do momento em que Paredes se viu amarelado, foi preciso que Enzo Fernandes assumisse mais essa despesa, e muitas das vezes ele não conseguiu ter essa faceta. Quando teve, foi para virar completamente o palco o Barça, e o homem acabou expulso, não é? Aos 90 minutos, e acho que isso acaba também por amplificar o domínio espanhol. Mas o domínio espanhol acho que começa mesmo aqui no amarelo mostrado a Paredes. A partir daqui houve domínio muito mais incisivo, com a quebra do meio campo argentino, que depois foi acentuado com a entrada do Pedri e do Ferran Torres. O Ferran associar-se muito bem com o meio-campo, e o Pedri com maior frescura no tratamento da bola, na criação. Era um jogador que estava como peixe na água, na forma como a Argentina conseguia algum espaço ali na zona central. Portanto, a partir desse momento, a partir do momento em que o Pedri pega no jogo e que o Ferran Torres também se vem associando, foi muito complicado para a Argentina sair. E aliás, a Argentina não estava, desde 1966 que não estava pelo menos 167 minutos sem rematar a baliza. Aconteceu precisamente na final do Mundial, e estou em dúvida sobre, por acaso não vi estes dados, mas estou em dúvida sobre se houve alguma final do Mundial em que uma seleção não rematasse de todo a baliza contrária, e aconteceu com a Argentina. Ao fim dos 90 minutos não tinha feito qualquer remate, e o Dibu Martínez tinha feito 10 defesas, é impressionante. Mas pronto, isto em si é de facto impressionante. E o domínio espanhol, além disto que eu estava a mencionar, ainda ganhou maior dimensão quando o Nico Williams entrou. A partir daí, o Baena, que se associava muito dentro, e permitia as subidas de Cucurella, não esteve presente, saiu para dar lugar ao Nico Williams. A partir daí vemos um jogador que tinha muita maior capacidade para ou flanquear ou para entrar, com maior vertigem. E ora, com as associações de Cucurella, isto tornou-se muito difícil para a Argentina, e foi avassalador a forma como a Espanha caiu em cima da Argentina. Não deu em nada, numa expulsão de Enzo Fernandes, que eu acho que seria eventualmente evitável, aquele segundo amarelo, pelo menos. É a forma como ele abalroa o Cubarsí, acho que é imprudente. E lá está. Pronto, a Argentina resistiu,
não fez qualquer remate, o Dibu Martínez fez 10 defesas nos 90 e esperava-se obviamente um prolongamento muito complicado para a seleção argentina e assim foi. Um, o Scaloni tentou fechar a porta com a entrada do Senesi para o lugar do Julián Alvarez. O De La Fuente não entrou em pânico com a eventualidade de grandes penalidades, não mexeu muito na equipa e fez entrar o Zubimendi e o Eric Garcia para o lugar do Rodri e do Laporte. Portanto não há aqui obviamente insubstituíveis como acontece noutras seleções, não é verdade? Estou a falar da nossa, atenção. E, e pronto, a primeira parte foi muito complicada já para a Espanha e adivinhava-se para a Espanha não, para a Argentina, e adivinhava-se que o golo espanhol iria surgir eventualmente, como surgiu no início da segunda parte. Não surgiu mais cedo porque houve uma pretensa falta de Merino sobre Otamendi, que o árbitro assinalou, mas lá está, foi inevitável. Seria inevitável, acho eu, esta vitória de Espanha, mais minuto, menos minuto, acho que iria surgir aquele gol, e surgiu mesmo creio que aos 106, se não estou em erro. Portanto, é sem dúvida alguma uma conquista meritória por parte da Espanha, que depois do golo ainda marcou, mas foi anulado. Só concedeu duas oportunidades à Argentina, ou dois remates, neste caso à Argentina. Uma oportunidade que foi a do Simeone, que rematou para as nuvens, mas era muito difícil enquadrar ali um remate na forma como ele apanhou a bola. Portanto, é incrível como é que a Argentina ainda conseguiu criar perigo com menos um. Teve que se expor, é verdade, mas conseguiu criar perigo, conseguiu meter a Espanha desconfortável no jogo. Mas lá está, não houve hipótese a partir do momento em que Ferran Torres meteu o gol. Aliás, eu acho que foi uma sucessão de acontecimentos. Foi a entrada de Pedri um, e de Ferran Torres, um, as entradas depois de Nico. Portanto, De La Fuente tem muito dedo na conquista deste Mundial. Estes dois blocos de substituições foram fundamentais para que o domínio de Espanha fosse ganhando maior dimensão. E depois a expulsão do Enzo Fernandes acaba por lá está, são aqui três momentos de jogo que eu acho que são decisivos para o que se viria a passar a seguir. A Argentina, lá está, como seria de esperar, não conseguiu aguentar e acaba derrotada. Uma final que até faz lembrar um bocadinho a de 2014, não é? Que a Argentina vai à final também. E acaba por perder no prolongamento frente à Alemanha. Não, o jogo também foi um bocadinho amarrado, sem grandes oportunidades, portanto foi um jogo parecido até nessa perspectiva. Houve aqui um déjà vu de 2014 e houve também um déjà vu de 2010, quando filmavam nas bancadas o Villa, o Iniesta, o Xavi, quem era mais? O Sérgio Ramos, claro, o Casilhas, o Puyol, todos juntos, a malta de 2010, e a celebrar como se estivessem dentro de campo. Foi uma coisa maravilhosa. Às vezes o ego podia pesar, porque eles são os únicos campeões do mundo e tudo mais, mas não. Foi bonito ver isso, sim senhor, e foi adorável ver isso, e é bom ver gente feliz, portanto acho que fiquei feliz por eles, fiquei feliz também por Espanha, por Yamal, conquista o seu primeiro Mundial. um, e, e acho que podem vir muitos mais, porque esta Espanha, a forma como conquista o, o Euro 2024 é também na dimensão coletiva, e estamos a falar de jogadores que estão a crescer com a dinâmica de Luís de la Fuente. Portanto, em 2028 eu também vejo a Espanha como clara candidata pela dimensão coletiva que tem. Um, Pode falhar em alguns momentos, mas acho que a nível, no que toca ao longo prazo, no que toca à competição em geral, se olharmos para o cômputo geral daquilo que é o resultado final de Espanha numa determinada competição, vemos que vai ser sempre muito difícil travar e vai ser sempre muito difícil evitar que chegue longe. Chegou, por exemplo, à final da Liga das Nações, foi à final do Euro, foi agora à final do Mundial, tudo com De La Fuente. E antes disso já tinha ido, pronto, tinha perdido com Marrocos no,
nos oitavos sim, do Mundial 2022 com Luís Henrique. Enfim, é uma seleção espanhola com muita qualidade. Um, e, e está para durar. Esta geração ainda é muito jovem e já se pôs essa geração a jogar a bola como deve ser. Portanto, vai ser muito difícil travar a Espanha. Esperemos conseguir aguentar em 2028 e 2030 que Jorge Jesus tenha um antídoto para isso, não é verdade? Continuando a falar de Mundial, não é normal um jogo ter 10 golos. Eu não me lembro de um jogo numa fase de final ter 10 golos e o Inglaterra-França teve. Portanto, foi qualquer coisa de extraordinário. Tem que ser falado. Se calhar este jogo de terceiro lugar seria apenas uma nota de rodapé, não fosse a quantidade de golos que teve. Mas também, no entanto, nunca seria só apenas um jogo, porque tinha muitos motivos de interesse, nomeadamente o facto de ser a despedida de Deschamps, o facto de se lutar pela bota de ouro, embora Kane e Bellingham tenham ficado mais ou menos arredados dessa luta a partir do momento em que começaram o jogo no banco, mas estavam os dois, estavam Mbappé e Dembélé também envolvidos na mesma, portanto havia também esse fator de interesse e também a eventualidade da Inglaterra conseguir a sua segunda melhor prestação em mundiais, porque a Inglaterra nunca conseguiu um terceiro lugar, ficou sempre em quarto, tanto em 1990 ou 94, agora não me lembro, como em 2018. Portanto, era um jogo com alguns condimentos especiais. Era sempre um Inglaterra-França e é sempre apetitoso, mesmo que não estejam todos os protagonistas envolvidos. E também trata-se de um jogo do Mundial, portanto qualquer jogo do Mundial é sempre bem-vindo, ainda que não decida nada a não ser o terceiro lugar. E sobre esta questão do terceiro lugar eu já vou falar mais aprofundadamente, porque acho que importa perceber se vale a pena ou se não vale a pena este tipo de jogos. Mas já lá vou. Antes disso, falar deste 6-4 e do facto de eu ter avaliado este jogo em 5 estrelas. Ainda não tive contestação em relação a isso, mas acho que é importante também sublinhar o facto de ter dado 5 estrelas. É que, por exemplo, o jogo da Inglaterra frente à Argentina foi um jogo que me deixou estupefacto e foi um jogo que me deixou absolutamente boquiaberto pela forma como a Argentina foi buscar o jogo no final da partida. Agora, os primeiros minutos não tiveram intensidade, ou melhor, tiveram intensidade, mas se calhar mais numa perspectiva mais mais negativa na acessão da palavra da intensidade, porque foi uma intensidade negativa, houve muita agressividade, houve também poucas oportunidades de golo e por isso ao longo dos 90 minutos não tivemos um jogo tão entretido quanto isso, não é? Claro que é sempre bom, é uma meia final e tudo mais do Mundial, é Messi, é também a Inglaterra que estava a fazer um bom Mundial, mas a verdade é que ao longo dos 90 minutos não tivemos o mesmo ritmo, mesmo criação de golos em ambas as balizas, situações de perigo, golos a acontecer e não tivemos também aquele momento uau, não é? Pelo menos nos primeiros minutos. E eu acho que isto também conta no que toca à avaliação de um jogo diz respeito. Foi por isso que eu também atribuí estas 5 estrelas à Inglaterra-França, porque 10 golos, incerteza no resultado até ao final, porque a verdade é essa, apesar da Inglaterra estar a ganhar 4-0 ao intervalo, a verdade é que a França entrou com tudo na segunda parte, marcou 3 golos em 10 minutos e de repente o jogo estava relançado. O Olise teve oportunidades para fazer o 4-4, mas acho que ninguém queria ir a prolongamento. Então foi a Inglaterra a aumentar a contagem 5-3, a vantagem, aliás. Depois o Dembélé ainda faz o 5-4, volta-se a gerar expectativa no que toca ao eventual vencedor da partida, ao eventual prolongamento, e são muito raros os prolongamentos neste jogo de atribuição de terceiro lugar, mas a verdade é que Bellingham decidiu um golaço, quase uma ponta à outra do campo, 6-4, que consolidou então a vitória da Inglaterra, que tem esta carga emocional e histórica relativamente à prestação, à segunda melhor prestação de sempre da Inglaterra no Mundial. É algo ao qual Tuchel eventualmente se pode agarrar quando tiver que defender a sua continuidade no cargo de selecionador nacional. Depois daquilo que aconteceu frente à Argentina, é normal que lhe tenham pedido a cabeça, pelo menos num ponto de vista mais emocional.
Ora, agora ele pode ter este argumento de dizer: "Olha, eu fui responsável pela segunda melhor campanha de sempre da Inglaterra em mundiais", portanto não deixa de ser curiosa também esta questão de Tuchel. Outra questão em relação à Inglaterra é que marcou presença na final de 2020, do Euro 2020, 21, vá. Depois marcou presença também na final de 2024, o Euro. Uh, Antes disso, em 2018, a Inglaterra foi às meias finais de 2018, acabou em quarto lugar do Mundial, e agora em 2026 consegue também a presença nas meias finais. Portanto, há aqui estava a falhar 22, não me lembro. Acho que foram eliminados pela França, creio eu, nos quartos de final. Portanto, a Inglaterra chega sempre um, a zonas adiantadas dos torneios, e é também um reflexo do bom trabalho que se fez na formação inglesa, na formação na academia de Inglaterra. Foi feito um esforço para que se desenvolvessem as academias, e isso está agora a dar resultados. Lembro-me na altura em que os sub-15, sub-17, sub-19, sub-20 iam ganhando títulos europeus, ou até o Mundial de sub-20, e a partir daí comecei a desconfiar que pudesse dar aqui alguma coisa, digamos assim, e acho que já está a carburar a produção de talento inglês. Portanto, acho que é para durar também. Relativamente à seleção francesa, acho que foi um jogo, para ambas as equipas seria sempre um jogo muito complicado. É o jogo da azia, por assim dizer, em que nenhuma delas quer vencer, nenhuma delas quer disputar. Se calhar já estavam a pensar nas férias e na família e tudo mais, e não. Pronto, e tiveram que disputar mais um jogo, e a verdade é que, lá está, há quem questione se este jogo deve ou não deve acontecer. Eu acho que para algumas seleções isto é um jogo importante e muito significativo. Foi um jogo importante, por exemplo, para a Coreia do Sul e para a Turquia em 2002. Foi um jogo importante para o ano passado para Marrocos, o ano passado, em 2022, para Marrocos e para a Croácia também, porque acho que terminar o terceiro lugar tem sempre um simbolismo, pelo menos pareceu-me existir esse simbolismo. Acho que tem a sua importância. E se fosse noutro desporto qualquer que não o futebol, e futebol é emoção, e futebol é tudo mais, tem toda esta carga emotiva, e é ganhar ou acabou. hum, não houvesse essa questão, eu acho que este jogo seria bem encarado, não é? Porque isto tem a ver com o espírito olímpico também. Hum, não acontecendo, pronto, lá está. Para mim não faz muito sentido. Em sentido prático, não faz muito sentido. Pelo simbolismo, sim, mas pelo sentido prático, acho que não. E é isso, é também a minha visão. Não creio que isso vá acontecer, que vão terminar com este jogo de terceiro e quarto lugar, porque acho que dá muito dinheiro à FIFA, ainda assim. Vão estar em disputa duas equipas que chegaram longe nas meias finais e, portanto, tiveram muita exposição mediática. Será sempre um blockbuster, por assim dizer, e é também uma ótima preparação para aquilo que é a final do Mundial. Mas lá está, não consigo dizer que é um jogo que eu vá sempre acompanhar com muito afinco, ou quer que seja, porque não é. Ainda em relação ao Mundial, gostava de falar de uma particularidade que foi este Mundial trouxe à tona muitos guarda-redes, e há alguns guarda-redes desconhecidos, como o Orlando Hill do Paraguai, o Ziggy do Ghana, da seleção do Ghana, o Patrick Beach da Austrália, o Chobeir do Egito, obviamente Vozinha de Cabo Verde, e ainda acho que há espaço para enquadrarmos aqui eventualmente o Bono e o Diogo Costa, que foi dos guarda-redes com mais defesas na competição. Isto não é muito bom para Portugal, mas ainda assim é verdade. Diogo Costa, um dos guarda-redes com mais defesas da competição, é dos melhores guarda-redes do mundo, ponto final. E salvou-nos no jogo frente à Colômbia, salvou-nos no jogo frente à Croácia, não me esqueço disso, tal como não me esqueço que ele nos salvou noutras ocasiões. É, sem dúvida alguma, um dos melhores guarda-redes do mundo, e talvez um dos melhores guarda-redes de sempre da seleção nacional. Pelo menos, claro que toda a gente está recordada daquilo que aconteceu no Mundial de 2022, aquela saída um bocadinho mais despropositada, mas teve ele como teve o Ricardo no final do Euro 2024, por exemplo. Obviamente são erros que custam caro, mas acho que Diogo Costa, por tudo o que já fez, por tudo o que já salvou a nossa seleção, essa dívida já está paga. Portanto, é um privilégio contar com um guarda-redes daquela craveira. Ainda bem
que é português. E honra também muito aquilo que é o Futebol Clube do Porto e também a própria Liga Portugal, não é? Enquanto ele lá estiver, é também uma, diria eu que é também uma honra. Por falar em Liga Portugal, acho que é oportuno abordar aqui um bocadinho o mercado de transferências. Tenho aqui algumas notas relativamente tanto a Benfica como o Futebol Clube de Porto como Sporting. Acho que o Benfica está mais ativo do que os seus rivais, também por necessidade. Embora, enfim, entre o Benfica e o Sporting, acho que o Sporting já jogou mais por antecipação do que o Benfica e por isso é que não está tão ativo agora. Mas começando pelo Benfica, acho que o Kaminski será um jogador provavelmente com muito impacto na Liga Portuguesa e o Benfica estava carenciado de extremos, portanto é um reforço muito importante para o Benfica. Duran pode também ter esse impacto e pode ser o ponta de lança que o Benfica precisa, mas não nos podemos esquecer que Pavlidis é um jogador muito importante para o Benfica. Podemos estar aqui a magicar eventualmente, ou o Marco Silva a magicar um eventual Benfica a jogar com dois jogadores mais adiantados, em que Pavlidis recua para dar aí maior permissividade ao Duran para se movimentar de forma mais horizontal. Isso pode acontecer e talvez possam ser compatíveis, mas não estou a ver que isso possa acontecer e talvez esta chegada do Duran possa ser também para haver uma eventual saída de Pavlidis. Não me esqueço do que foi Duran ao serviço do Aston Villa, e isso aí poderá fazer alguma diferença, mas ainda assim não sei se vem nas melhores condições físicas. Aquilo que consegui ver do Fenerbahçe e de Duran não foi propriamente entusiasmante. Ao serviço do Zenit não vi nenhum jogo, mas os números não impressionam. Portanto, lá está, é uma incógnita, acho eu. Apesar de ser um jogador com nome, acho que é uma incógnita para o Benfica, ver como é que este jogador se pode eventualmente afirmar ou não. O mesmo se dizia, por exemplo, de Luque Bacchio, e a verdade é que não se pode dizer que se tenha afirmado, não é? Portanto, é um jogador que também com nome e que trazia nome e craveira, agora acabou por não corresponder. João Duran não é propriamente um jogador com craveira internacional, até porque pela seleção da Colômbia, estive a ver, só disputou uma Copa América, creio que foi a última, e de resto nada. Mas no caso do Benfica também chegou o Lenglet, muito importante perante a saída do Otamendi, mas saindo António Silva eu acho que os encarnados precisam de mais um central. Outra coisa importante é que há também reforços dentro do Benfica e Sudakov é sem dúvida alguma um deles. Acho que Marco Silva estará entusiasmadíssimo por pegar nele e por reaproveitá-lo, por assim dizer. Mas lá está, e se calhar vai tirar um bocadinho aquilo que seria essa abordagem que eu estava a falar há pouco do 4-4-2 eventual. Não sei se João Duran pode eventualmente jogar a partir de uma das faixas, eu acho que não. Pavlidis também não, portanto, não sei. Quanto ao Porto, está um bocadinho em contenção, não é? Mas também a equipa que ganha não se mexe, mantém-se mais ou menos a solidez do ano passado, não se mexe na espinha dorsal da equipa e está tudo bem. Lá está, o lema é mesmo esse: a equipa que ganha não se mexe, e até agora ainda não se mexeu grande coisa no mercado do Futebol Clube do Porto. Não sei se Diogo Costa vai sair ou não, é sempre uma incógnita no mercado, porque é um jogador que obviamente tem a sua valia, ainda agora estava a falar sobre ele, não é? Mas sem Diogo Costa será importante substituí-lo, sem dúvida alguma. Acho que é um jogador fundamental no Futebol Clube do Porto. Sei que não organiza jogo, quer dizer, até pensa ao jogo quando tem a bola e se calhar até escolhe a melhor solução, e ele é muito bom com os pés e consegue encontrar espaços vazios e consegue também orientar a equipa. Portanto, não se pode dizer que Diogo Costa não é um organizador de jogo também. Mas olhando para aquilo que é, lá está, o Futebol Clube do Porto e a época, o Futebol Clube do Porto 23-27, vemos que há André Silva a chegar e acho que pode ser uma ótima alternativa a Samu. Não acredito que possa eventualmente tomar o lugar do espanhol, e depois acho que se pode pensar eventualmente em Ivan Reima, se não tirar lugar ao Mora, ou não tirar minutos ao Mora, porque eu acho que esta época pode ser a época de explosão do Mora. O Mora, antes do Farioli chegar, tinha explodido ou aparecido com maior protagonismo e perdeu um bocadinho com Farioli. Agora, passado um ano com o técnico italiano, eu acho que ele pode reforçar a sua qualidade, ou relançar-se, digamos assim, depois de não ter conseguido atingir se calhar o número de minutos que queria. Ainda assim, eu acho que foi muito importante para o Futebol Clube do Porto contar com o Mora lá na frente, e acho que também se pode eventualmente
pensar em Vasco Souza. Adoro este miúdo e acho que ele, por todas as situações, lá está, isto também é um bocadinho justiça ou injustiça e poesia ou, ou karma ou destino ou o que é que seja, mas o Vasco Souza teve muitas lesões e acho que é daqueles que merece uma oportunidade também por isso. Tendo, se calhar é um pouco injusto eu estar a dizer isto, mas eu acho que primeiro gosto muito dele e acho que tem talento e pode ser uma mais-valia para o Futebol Clube do Porto, nem que seja para dar profundidade ao plantel, para reforçar ali o meio-campo, e em segundo acho que é um miúdo que merece. Por último, o Sporting, lá está, como eu estava a dizer há bocadinho, está a atuar mais na antecipação e eu acho que as chegadas do Zalazar e do Altimira já foram para precaver as eventuais saídas de Pote ou Trincão, saiu o Trincão para o Al-Ahly, e de Yulman, que também vai abandonado para o Atlético Madrid. E acho que foi um mercado muito... Foi em antecipação, acho que a palavra é mesmo essa. Um, tanto também as chegadas do Silas Anderson também estarão relacionadas, também estará relacionada com isto, e acho que o Sporting vai conseguir fazer aqui uma equipa, construir uma equipa muito competitiva. Veremos como é que começa a temporada, isso seria muito importante na perspectiva do Sporting, obviamente, mas lá está, é a equipa dos chamados três grandes começa mais tarde a época, porque o Benfica vai ter já na próxima quinta-feira uma eliminatória frente ao St. Gallen e o Futebol Clube do Porto tem a Supertaça frente ao Torriense. Também estou com expectativa em relação a esse jogo, mas pronto, isso é para mais daqui a 2 semanas, portanto ainda falta. Mas pronto, lá está. A pré-época está a decorrer e obviamente que vou estar atento e vou trazer aqui também a pré-época para o Futebol 120, mas não é na próxima semana quando falar um bocadinho do Benfica e também ter um episódio um bocadinho diferente onde irei falar numa perspectiva mais histórica. Não vos vou mentir, também é um bocadinho para me salvaguardar o fim de semana e ter ali o fim de semana para descansar, parecendo que não, eu gosto muito de fazer isto, mas é um bocadinho cansativo. Então no Mundial isto foi um bocadinho extenuante, então pronto, para descansar um bocadinho nesse fim de semana. Vou gravar um pouco, fica já a nota, vou gravar um pouco depois do jogo entre o Benfica e o St. Gallen e só depois, e vou acrescentar a esse episódio uma perspectiva mais histórica e vou falar um bocadinho de coisas mais históricas, ainda não defini bem o tema, mas pronto, é só para vos avisar que será um bocadinho diferente, mas peço-vos que não deixem de ouvir e já agora que sigam também o 120 na plataforma em que estiverem a ouvir, seria ótimo. Ouvir e ver, atenção, seria ótimo para aparecer a mais gente e para o projeto se ir desenvolvendo. E pronto, é isto. Muito obrigado por estarem desse lado. Um grande, grande abraço. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um episódio do Futebol 120.